Olá, eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance O Ódio Solto no Pasto. Este é o programa Pense Comigo e, desta vez, eu convido você a pensar comigo sobre a justiça e tudo que ela tem em relação ao nosso mundo e às nossas vidas. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua atenção e lembrar de pedir a você a generosidade de compartilhar este conteúdo, comentar, dar o seu joinha, porque essa atitude, esse gesto, nos ajuda a distribuir este vídeo. E eu agradeço de antemão. Começo também por dizer que a justiça tem uma relação muito direta com outras áreas do conhecimento e do comportamento. Áreas como a justiça dialoga com áreas como a história, as ciências, a filosofia, até mesmo a matemática. Existem cálculos envolvidos em questões jurídicas, judiciais. Ela dialoga com a literatura. Por exemplo, na literatura nós temos clássicos literários que são muito estudados por estudantes de direito, como O Processo, de Franz Kafka, O Estrangeiro, de Albert Camus, Crime e Castigo, de Dostoiévski. A literatura e o direito, a literatura e a justiça, a literatura e a vida e a justiça. É esse o tema que nós vamos destrinchar agora. E para nos ajudar, nós temos um convidado especial, muito especial, que é o advogado e jurista Dr. Joel de Araújo. Ele é pós-graduado em Direito Constitucional. Dr. Joel é ex-presidente da OAB Sorocaba por 2 gestões, ex-conselheiro estadual da OAB São Paulo, foi relator por 3 anos da 4ª Câmara Recursal da OAB São Paulo, que julga em grau de recurso os advogados do Estado que são condenados pelos tribunais de ética. Ele foi membro de comissões de direitos humanos da OAB São Paulo por quase 10 anos e faz advocacia criminal, civil e trabalhista. Dr. Joel, para começar, eu gostaria de uma definição sua. Dr. Joel, por você mesmo. Quem você é? Meu caro Carlos Araújo, apesar de termos iguais sobrenomes, nós não somos parentes, certo? Exatamente. Mas eu acho que nós temos um certo grau de parentesco e muito grande e profundo na espiritualidade, na questão relacionada à verdade, à ética, e eu fico tremendamente envaidecido e agradecido com o seu convite para participar de um programa tão importante quanto este. Mas respondendo desde logo, quem é o Joel de Araújo, visto por mim mesmo? Joel de Araújo é um ser humano que lutou muito na sua vida para chegar à sua condição de advogado. Eu, com 7 anos de idade, trabalhava de engraxate em uma barbearia, numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Ali naquele lugar, era um lugar que era frequentado pelo juiz, pelo promotor, pelos advogados, pelos empresários daquela localidade. E o que me encantava é quando eu ouvia os advogados que ali frequentavam, onde eu era engraxate, engraxando o sapato deles, e eles conversando sobre as suas causas, as defesas do ser humano. Então, eu me qualifico apenas como um defensor.
eu sou um defensor do cidadão acusado na esfera criminal, um cidadão que vai defender seus direitos na esfera trabalhista, aquele empresário que às vezes ele se sente vítima de uma situação criada por um empregado da qual ele não fez aquilo que consta nos autos do processo, aquela mãe que o marido foi embora e a deixou com uma grande quantidade de filhos e não paga pensão alimentícia, enfim, nós advogados, eu advogado Joel de Araújo, me identifico muito com aqueles que passam pelas dificuldades da vida, seja em que situação seja. Advogado é uma profissão, a advocacia que exige, requer muita coragem. Isso é verdade? É uma verdade que poucas pessoas sabem, né? Alguns têm o advogado, às vezes, como um charlatão, por causa das causas que ele defende. Porque sempre o advogado ele está defendendo alguém que está defendendo os seus direitos contra pessoas de um outro lado que pensa de uma forma diferente. Então, aqueles que pensam de forma diferente daquilo que o cliente do advogado está passando, o advogado está respondendo, as pessoas tendem a misturar a figura do advogado com o do seu cliente. E as coisas não são bem assim. E por isso mesmo, ao mesmo tempo que você se torna herói para alguns, você pode ser o charlatão para o outro lado. Você entendeu? Então, e além disso, veja bem, Carlos, uma situação que eu acho que você tem presenciado muito, um juiz, um promotor de justiça, quando eles se sentem ameaçados, eles têm lá o direito de pedir escoltas e ter alguém sempre protegendo-os. É no estado de São Paulo, é no norte, é no nordeste, em todos os cantos do Brasil. Nós, advogados, formados que somos, na mesma faculdade que aquele juiz, que aquele promotor se formou também. Quando somos ameaçados, nós não temos esse direito. Nós podemos até fazer um boletim de ocorrência, pedir a abertura de um inquérito policial, fazer uma representação criminal, mas jamais teremos essa proteção. Eu não falo por mim porque, graças a Deus, eu nunca precisei chegar a esse ponto. E olha que a gente enfrenta situações terríveis, difíceis, e nem sempre compreendida, nem mesmo pelo juiz, nem mesmo pelo promotor, que às vezes vê na atuação do advogado um ser humano que está atrapalhando a atividade deles. Então há muitos promotores que às vezes, pelo despreparo, pela falta de conhecimento da vida, não passou por nada, saiu da faculdade, ficou trancado no seu quarto lá estudando, fazendo cursos e tal, e assinando, alguém assinando por ele algumas petições, colocando o nome dele, porque há necessidade de exercer a atividade de advogado por 3 anos para ingressar no Ministério Público, ingressar na magistratura. Mas como que você faz essa prova que você advogou por 3 anos? Apresentando uma certa quantidade, em primeiro lugar, que você tem inscrição na ordem, e segundo, que você tem algumas petições de processos que você assinou. Veja bem, o fato de você assinar uma petição que alguém fez, não significa que você advogou. Então, essa falta de conhecimento da vida leva a grandes injustiças que nós vivemos diariamente. Nessa sua fala, o senhor mencionou a desproporção e desigualdade entre as condições de segurança de magistrados e as condições de insegurança por parte de advogados num sistema que tem uma correlação equivalente de riscos. Nós vivemos numa sociedade desigual. Essa desigualdade também se reflete na estrutura da justiça, partindo desigual e de classes, né? De classes hierarquicamente uma sobreposta à outra, até porque existe, com base nisso, existe a figura da pirâmide social, base da pirâmide, que a maioria das pessoas, e o topo da pirâmide composta de privilegiados.
essa ideia de desigualdade, ideia que é factual, que é um fato, ela também existe, é refletida, é uma realidade na estrutura da justiça, que compõe a justiça? Claro. Veja bem, Carlos, a rigor, a justiça seria composta pelo tripé. Seria o advogado, o juiz e o promotor de justiça. Então, nesse tripé, era para que nós, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, estivéssemos todos no mesmo patamar. No entanto, não é assim. E não há hierarquia entre advogado e o membro do Ministério Público. O nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma legislação federal, nos coloca em igualdade de condições e fala que nós não somos subordinados ao magistrado. E, de fato, nós não somos mesmo, nem ao magistrado, nem ao Ministério Público, nem ao delegado de polícia, e muito menos ao policial de esquina, que, às vezes, na sua ignorância, porque para ingressar na Polícia Militar não precisa ter muita cultura, eu não estou fazendo, assim, crítica nenhuma, porque há bons militares, eu já tive alguns sargentos, alguns oficiais, que depois de formado, depois que deixou a farda, vieram trabalhar no meu escritório e prestaram grande serviço, e eram pessoas que se dedicaram enquanto profissionais da área de segurança pública. Mas, infelizmente, há uma falta de respeito que se o advogado não souber se impor, não conhecer, não mostrar os caminhos que ele irá seguir, ele passará por certas dificuldades. Com o advogado mais experiente, ele não passará. Será mais difícil para a gente desempenhar a atividade, a função, demonstrar e tal, mas nós conseguiremos chegar a um determinado lugar. Enquanto aqueles, e aqui vai um conselho ao jovem advogado, ao sair da faculdade, procure fazer uma pós-graduação, procure assinar uma revista especializada, procure pesquisar, né, que é muito importante conhecer a doutrina, a jurisprudência, o que pensam nossos juristas, o que pensa o Supremo Tribunal Federal, o que pensa o Superior Tribunal de Justiça, o que pensam os tribunais regionais de justiça, os tribunais de justiça do Estado de São Paulo, enfim, esse é uma situação que se o advogado ele não tiver o seu conhecimento necessário, ele passará por grandes dificuldades. Recentemente, Carlos, apenas contando uma historinha aqui para você, um jovem advogado, nos corredores do fórum, me abordou com a seguinte pergunta: doutor, eu sou obrigado a chamar o juiz de excelência? Eu falei, por quê você está me perguntando isso? Falou que eu estava fazendo uma audiência agora, eu chamei o juiz de doutor, o juiz falou, olha, se coloque no seu lugar, você tem que me chamar de excelência. Não aprendeu isso na faculdade, não? E eu não soube o que responder a ele, terminei minha audiência, fiquei mal perante meu cliente, eu falei para ele, olha, qual juiz que é? É juiz de tal vara. E por coincidência eu iria fazer uma audiência daquela vara. Eu falei, você vai assistir essa audiência comigo e depois eu explico para você o que é o tratamento que você deve dispensar ao juiz. Porque, na verdade, Carlos, o juiz, você chamando ele de senhor juiz, você entendeu? Você já está sendo respeitoso o suficiente com ele. A excelência é um pronome de tratamento. Quando nós vamos para o tribunal do júri, eu chamo o promotor de excelência, o promotor de justiça me chama de excelência, o juiz me chama de excelência, e há um respeito muito grande demonstrado ali, né, nos tribunais do júri. Mas no juiz singular, você vai defender uma pessoa, e principalmente nessa época que você pouco comparece perante o juiz, a maior parte das audiências são feitas de forma online, mas retomando aquela história, eu estava lá sentado com o meu cliente e eu chamei o cidadão de senhor juiz. Ele respondeu me chamando de senhor Joel. Então, quando ele me chamava de Joel, eu chamava ele pelo nome, que eu não vou dizer aqui por uma questão de ética, até porque eu acho que ele vai assistir isso daí. Quando ele fazia uma brincadeira, uma piadinha comigo, da advocacia, eu fazia uma piadinha da magistratura, você entendeu? Relacionado também. Aí, terminou tudo bem, no final a gente se cumprimentou, saí dali, tudo normal, não atrapalhou em nada.
Aí eu chamei esse jovem e falei para ele: quando você chegar até um juiz e ele falar para você que você é obrigado a chamá-lo de excelência, você fala para ele: excelência é um pronome de tratamento, tá certo? Então, é uma questão que os usos, os costumes levam as pessoas a chamar um juiz de excelência, mas você não é obrigado. Você chamando de senhor, né? Eu tenho colegas que nem de doutor chama, porque na visão dele, doutor é quem faz um doutorado. Então, por educação, a pessoa escreve excelentíssimo, senhor, doutor, juiz. E eu tenho colegas que escrevem senhor juiz apenas. Você entendeu? Senhor juiz da vara tal, e ali depois ele coloca as razões. E pessoalmente também, sabe? Então tem essas questões. Mas isso daí parte daquelas pessoas que não está passando pela vida, mas eu diria que não viveu, não conhece a realidade da vida. E quando tem a oportunidade de subir em cima de um jovem que está iniciando a carreira, ao invés de estender as mãos e procurar ajudá-lo, como faziam os juízes antigos aqui em Sorocaba, nos anos 80, 90, 2000, né? Atualmente o pessoal fala: pô, o juiz ele tem o promotor, narizinho empinado, mas há muitos advogados também com narizinho empinado, que numa mesa de audiência ele quer tripudiar sobre o seu adversário. E não é bom para as partes, não é bom para o judiciário e não é bom para o juiz. É bom que as coisas transcorram na mais perfeita paz, você entendeu? Como dizem os grandes escritores do passado, como Calamandrei, por exemplo, né, que ele escreveu Eles, os Juízes, visto por um advogado, que é uma obra universal, você entendeu? E centenas de outros autores. Então o advogado tem que ser um leitor contumaz, conhecer o estatuto da ordem, para ele saber até onde ele pode chegar. Se ele for advogar na seara criminal, procurar fazer uma especialização da área criminal. Se ele for advogar na esfera trabalhista, procurar conhecer o que diz a consolidação das leis do trabalho, conhecer a história da CLT. Enfim, qualquer ramo do direito exige um estudo contumaz, perene, constante, para que ele possa defender bem o seu cliente e ser respeitoso acima de tudo. Porque você sendo respeitoso, você pode exigir igual tratamento. Pelo menos comigo toda a vida foi assim. Para isso, a OAB Nacional, as OABs estaduais e as subseções, elas têm comissões de prerrogativa para lutar pelas prerrogativas e profissionais dos advogados. Essas comissões encontram dificuldade, tendo em vista essa desigualdade, esses egos e essa estrutura que o senhor acaba de descrever. As comissões de prerrogativas têm dificuldades ou acabam sendo uma base, uma rede de proteção ao exercício profissional da advocacia? Olha, a dificuldade existe na medida do conhecimento dos componentes dessa comissão, dessas comissões que você disse. Quando eu fui presidente da OAB de Sorocaba, eu lembro que na ocasião os juízes federais estabeleceram uma ordem que não era para liberar guias de levantamento para os advogados, era para entregar diretamente para a parte. E veja você, Carlos, que nós advogados, quando nós vamos advogar na seara criminal ou trabalhista que seja, ou civil, nós temos um contrato de honorário. E tem muita gente, 90% das pessoas são honestas. E existem aqueles que, de posse de um alvará, ele vai pegar o dinheiro e não vai pagar o percentual que deve para o advogado. Então fiz uma reunião, pedi uma reunião com os juízes de Sorocaba, e eu fui tratar diretamente com eles para que eles cumprissem a lei. O advogado tem procuração, tem poderes específicos, especiais, para entregar. E eles falaram que não, que eles tinham tomado aquela decisão, porque tinha um ou dois advogados que não estavam entregando dinheiro para o cliente, tinha chegado reclamações até ele. Eu sugeri que eles chamassem esses advogados,
que quando fosse liberar o valor, intimasse o cliente para comparecer junto com o advogado para saber que a pessoa estava recebendo. Ele falou, não, eu não vou tomar essas providências de forma alguma, nós vamos continuar assim. Eu falei, bom, como estava sendo lavrada uma ata, eu falei, para não parecer que eu esteja sendo deselegante, desonesto com os senhores, eu quero que os senhores constem aí na ata que eu protestei, não concordei e vou para as instâncias superiores. Fiz o mandado de segurança, eu mesmo, você entendeu? Protocolizei no tribunal e veio a ordem que eles deveriam, liminarmente, caçar aquela portaria que eles tinham estabelecido e entregar direto para os advogados. Enfim, numa outra ocasião, um advogado também, respondendo um processo criminal, porque ele discutiu com uma juíza, que hoje ela é desembargadora, e por sinal ela saiu daqui de Sorocaba por força de uma situação, de uma atuação nossa, eu fiz um habeas corpus para trancar aquela ação penal contra o cidadão. Então, eu mesmo fazia e assinava, né? E tinha algumas comissões também que trabalhavam e traziam para mim, e quando eu percebia que a situação estava perfeita, eu nunca deixava de, como presidente da 24ª subseção, colocar a minha assinatura, porque não é a comissão que ingressa com a medida perante, né? Não é perante o juiz. Às vezes você pode conversar com o juiz e resolver aquele problema e tal, tudo bem. E às vezes você não consegue. Então, nessa situação, se o juiz ou o promotor perceber que aquela comissão, porque nem sempre chega todo mundo daquela comissão para dialogar a respeito daquela situação. Às vezes vai um só e tal, e o cidadão no alto, né, da sua ignorância, que eu diria assim, ele vai maltratar, ele vai dizer que não vai mudar, que ele vai... o que ele está fazendo está certo, e às vezes ele até acredita que ele está certo na medida que ele está tomando. Aí, nessa situação, eu acho que o advogado tem que ter o apoio. Ele tendo o apoio da OAB local, aqui em Sorocaba especificamente, 24ª subseção, porque há uma interlocução da 24ª subseção com a seccional de São Paulo. Se você não tem condições de resolver aquele problema, leva para a seccional e peça urgente. Você entendeu? Então, isso depende da atuação, da demonstração do conhecimento da comissão, mas que tem sido difícil, eu diria para você, que eu ouço muitas reclamações a respeito, né? Por isso que eu digo, sempre, não basta apenas lançar o repúdio nas redes sociais contra atos do Ministério Público, contra atos do juiz, você entendeu? Contra atos do advogado público. Você tem que fazer o seguinte, tenta conversar, não deu certo, meta uma ação. O advogado ele pode, de cara, fazer isso também, independente dele ir até a OAB. Ele não precisa ir até a OAB, você entendeu? Ele pode, pessoalmente, buscar o seu socorro, ele próprio. Mas quando você vai com o apoio da instituição, você é muito mais forte. Todos esses aspectos fazem crer que há uma necessidade de reforma da justiça, da estrutura da justiça, uma reforma jurídica, mesmo que a sociedade brasileira seja regida por uma Constituição de 88, mas a estrutura da justiça, ela precisaria passar por uma reforma ou não? Olha, eu não diria a justiça, eu diria o pensamento. Há necessidade de ser colocado um certo humanismo nas atitudes, demonstrar para o juiz, para o promotor de justiça, que ele é um ser humano e ele tem que agir como tal, tem que respeitar, tem que ser respeitoso. Eu acho que é uma questão mais ligada ao pensamento, porque de leis nós temos tudo aquilo que diz respeito aos comportamentos dos seres humanos. O nosso edifício jurídico nacional prevê no aspecto penal, no aspecto civil, na Constituição Federal, na legislação trabalhista, na legislação tributária. É a forma de agir que eu acho. Eu acho que a escola de magistratura, a escola do Ministério Público, a escola da advocacia teria que ter uma interlocução, uma conversa para mudar comportamentos. Porque hoje,
assim, na minha época, quando eu me formei, comecei a advogar lá atrás, né? As pessoas falavam, o juiz tem alguns que pensam que são deuses, e o desembargador tem certeza que é. Aí, recentemente, conversando com um colega, né, na academia e tal, batendo um papo, ele me disse o seguinte: puta, Joel, a gente era feliz e não sabia, você entendeu? Porque os tratamentos eram muito diferenciados com os tratamentos que são hoje. Não generalizo, porque tem muitos juízes educados, muitos promotores educados, você entendeu? E se eu generalizasse, dissesse que todos agem assim, eu estaria faltando um pouco até com a parte ética, que não condiz com a minha linha de pensamento e de atuação, mas que está faltando humanismo. Isso está faltando mudar o pensamento do juiz, dos promotores de justiça, dos próprios advogados, e isso começa no próprio curso de direito, você entendeu? Então eu acho que é uma questão de pensamento, de conhecimento, é isso que está faltando isso na também, minha visão. essa falta de humanismo, em muitos casos, também não tem a ver com a origem desses profissionais. Muitas vezes são origens privilegiadas, de classe média, média alta, classe alta até mesmo, e que na hora de conduzir a busca de uma justiça para uma pessoa, essa pessoa veio da pirâmide social. Então, por exemplo, num exemplo hipotético, é um magistrado decidindo uma acusação de crime contra uma pessoa que veio de uma origem social muito difícil, e muito do que o levou, da estrada que o levou ao crime, se tem origem nessa origem social. E esse magistrado, por exemplo, nesse exemplo hipotético, que vai julgá-lo, julga à luz de uma jurisprudência, de uma lei, e, ao mesmo tempo, ele é influenciado pela visão de mundo dele, que é uma visão privilegiada. Como é que ele vai entender a origem da pessoa, a origem das condições que a levaram ao crime? Por isso que, no começo da nossa apresentação, eu informei que a justiça dialoga muito com outras disciplinas também, com a literatura, inclusive. Será que a literatura, por exemplo, não pode, e a filosofia também, não pode ser mais usada na formação desses profissionais do direito, como forma de suprir essa carência de entendimento da sociedade como uma sociedade desigual e que é balizada por leis, mas as pessoas são seres humanos? Como é que a gente resolve isso? É complexo, mas como é que o senhor vê isso? Olha, Carlos, é uma situação, conforme você mesmo já declinou, extremamente complexa e difícil. Mas eu vou dizer para você uma coisa: se você comparecer numa audiência presencial, digamos, ou mesmo que não seja presencial, defendendo um cliente negro de uma acusação, e numa outra audiência você comparecer com um cidadão loiro, um ângulo descendente de um ângulo saxônico, ou alemão, ou italiano que seja, você pode ter certeza absoluta que o tratamento daquele cidadão negro vai ser um pouco mais pesado do que aquele cidadão branco, tá certo? Quando se trata de uma pessoa pobre que está ali respondendo um crime, a palavra dele parece que não tem valor algum. Então, se você fizer um levantamento, e vou dar um exemplo aqui. Digamos que você vá na Justiça Criminal, na distribuição, e faça um levantamento lá dentro. Pegue 200 casos de pessoas que foram pegos, né, pela polícia com 20 gramas, por exemplo, de cocaína, ou um tijolo de cocaína, que seja. Que dessas 200 pessoas, seja 100 negros e do outro lado seja 100 brancos. Ou que seja pessoas das camadas sociais que não tiveram oportunidade alguma, nem estudo algum tem. Você vai verificar
que aquele filhinho de papai, aquela pessoa bem abastada economicamente, aquela pessoa com uma tez diferenciada, 90% dos casos, se for droga, ele vai ser tido como se fosse um consumidor. Então, como consumidor de drogas, ele não está sujeito a uma pena. Fala-se que ele precisa, porque ele é um doente, de um tratamento. O máximo que ele vai pegar é uma prestação de serviço à comunidade. Enquanto que do outro lado, a mesma quantidade de drogas, não importa a quantidade que seja, eles vão arrumar sim para aquelas pessoas um tráfico, em se tratando de drogas. Você entendeu? E se for um crime de homicídio, desde que seja culposo, porque o homicídio doloso é julgado pelo tribunal do júri, onde você tem condições de demonstrar para o corpo de jurados que aquela pessoa, o que levou aquilo decorre de uma situação que qualquer ser humano agiria daquela forma, então é um pouco mais fácil. Mas quando você vai para o juiz singular, que é um caso de juiz singular como a droga, por exemplo, uma agressão, uma briga, uma acusação, por exemplo, de um espancamento, né, de um estupro, há sim essa dificuldade da gente conseguir alguma coisa quando estamos defendendo pessoas de uma classe social que não é abastada. O abastado, ele sempre acaba tendo uma certa vantagem. Então, apesar de você utilizar tudo. Não, mas aí vem uma segunda parte. Você, em primeira instância, você vai encontrar essa condenação. Por isso que eu falei há pouco, que o advogado tem que estudar sempre e ver como pensam os tribunais e levar o caso para os tribunais superiores, porque você tem o juiz da cidade, que é o juiz de primeira instância. Depois você tem os tribunais. Depois, acima dos tribunais de justiça, que é do Estado de São Paulo, você tem o Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília. Depois, acima do Superior Tribunal de Justiça, você tem o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um recurso de apelação, quando você recorre para São Paulo, você faz o pedido, apresenta as razões e eles vão julgar tranquilamente, de uma forma até mais fácil. O recurso é mais fácil de interpor. Mas para você levar seu processo para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, exige um plus a mais. Você tem que pré-questionar, que você vai combater ali um acórdão, tem que demonstrar aonde aquele corpo de desembargadores, não importa de qual esfera seja, eles teriam dado uma decisão equivocada. Existem os custos, porque Exatamente. Cada regrau desse é um custo e são custos elevados. Não, exatamente. Então é o seguinte, se o cidadão não pode pagar e demonstrar que ele é pobre, na forma da lei, o próprio Código de Processo Civil prevê o direito do cidadão pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que nem sempre é concedido, tá? Mas, enfim, a tendência atual é dificultar cada vez mais a atuação do advogado. Como eu disse a princípio, nós, advogados, por mais boa vontade que nós tenhamos, nós somos vistos como se nós fôssemos apenas seres humanos que estivessem ali atrapalhando o Poder Judiciário, você entendeu? A fala do Ministério Público. Pouco importa a sua forma de atuação, essas dificuldades nós temos, mas o conhecimento é libertador. Então é bom sim conhecer a literatura, a psicologia, a filosofia, você entendeu? Não ficar apenas e tão somente naquela formação que você teve na faculdade de Direito, sabe? Apesar da boa vontade dos professores, é insuficiente, eles sabem disso. E para que você possa ter uma base, nós temos mais advogados no estado de São Paulo, advogados, não estou falando de bacharéis, advogados é aquele que fez a faculdade, prestou o exame na UAB, inscrito na UAB. Só de inscrito na UAB, nós temos mais advogados no estado de São Paulo do que tem advogados na Itália, mais advogados do que a Alemanha, mais advogados do que na Inglaterra. Por quê? Existe uma certa exigência muito maior para que o cidadão ele vá dar aula numa universidade, numa faculdade. Você entendeu?
Então, é o conhecimento, tem que buscar o conhecimento, manejá-lo e estar em todos os lugares. Agora, a parte financeira tem a ver, porque mesmo você advogando pela assistência judiciária, você precisa, às vezes, fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. Como que você vai se deslocar daqui até São Paulo, que nem sempre é online, muitas vezes, né, as sustentações orais são feitas de forma pessoal, sabe? Você comparece ali, e o cidadão não tem como pagar. E você já fazendo um serviço gratuito para uma pessoa que não tem condições de pagar, como que você vai colocar dinheiro do bolso, vai colocar gasolina, vai precisar de se alimentar? Então, não é que a defesa seja deficitária, é porque você não tem condições de você se dirigir até ali para, perante os desembargadores, você fazer uma sustentação oral, enquanto que o membro do Ministério Público, que fez as contrarrazões aqui, quando chegar lá em São Paulo, na Procuradoria-Geral de Justiça, que estão acima dos promotores, eles vão acompanhar, vão fazer a sustentação, vão pedir a condenação, enfim, se for um caso que não é criminal, mas envolve interesses de menores e tal, sabe, como uma ação de alimentos, por exemplo, alguma coisa, que o Ministério Público atua, eles têm essas facilidades, que nós, advogados, nós não temos. É mais difícil, sim, advogar para pessoas que não têm condições, mas o cidadão que tem condições de pagar e paga, o advogado tem que ter o conhecimento necessário para colocar à disposição do seu cliente tudo que a lei lhe confere. Você acaba de fazer uma fala que tem vários aspectos. Um deles eu gostaria de desdobrar, que é a diferença de tratamento entre pessoas diferentes no sistema de justiça. Quando essa diferença se transpõe, por exemplo, para a política, outra área com a qual a justiça dialoga muito de perto, ao ponto de, nos últimos tempos, ter sido criado um termo chamado judicialização da política. A política e a justiça muitas vezes se confundem e outras vezes disputam espaços. A justiça tomando decisões que seriam atribuídas à política, mas a política, por falta de ação, muitas vezes por inércia, por omissão, aí uma decisão, uma necessidade de decisão cai na mão da justiça, do Supremo ou de outros órgãos. Essa diferença de tratamento acontece também na política, no campo da política, quando o setor, o campo envolvido é de uma corrente política e o outro campo é de outra corrente política. Existe essa diferença? Ou a justiça, nesse caso, se atém tecnicamente ao que diz a lei, que diz a Constituição? Ou essa diferença entre extremos políticos acaba também influenciando a decisão judicial? Como você vê essas questões? Olha, Carlos, é uma pergunta extremamente inteligente e difícil também de ser respondida, mas a gente tem a opinião que nós temos que colocar aqui. Veja bem, o juiz, ele não age de ofício, tá? Geralmente o juiz está ali para julgar o que é colocado para ele. O responsável por essa judicialização, geralmente, são dos próprios partidos políticos, porque, veja bem, é colocado uma questão para ser debatida ali no plenário. Então, é um grupo político que está defendendo uma determinada situação. Ele acaba sendo vencido. Ele, não contente com aquela decisão, ele vai fazer o quê? Aquele partido político, ele vai até o Supremo Tribunal Federal com uma determinada reclamação. E o Supremo tem que julgar. Então, quando ele julga, ele vai descontentar alguém, porque eles não podem lavar as mãos. Tem que julgar de acordo com aquilo que foi colocado, tá? E se é um procedimento de natureza criminal,
eles vão fazer ali as investigações necessárias, através da Polícia Federal e tal, para chegar numa situação dessa. Mas há casos que a Constituição, por exemplo, não prevê. O legislador, ele não quer descontentar a igreja, e eu vou contar um fato lá de trás, quando eu fazia faculdade de Direito, que existia apenas o desquite, né? Não existia o divórcio ainda, então o pessoal não queria descontentar a igreja católica, que era contra. Então nenhum parlamentar ousava apresentar um projeto de lei, até que Nelson Carneiro veio, que era um senador da República e tal, e apresentou, mas assim pisando em ovos. Então a pessoa tinha que fazer a separação, o chamado desquite, né, primeiro, aguardar 3 anos para ver se aquele casal não iria voltar, para depois requerer o divórcio. Já não é mais assim. E as coisas foram acontecendo, ao ponto de chegar, porque como tudo evolui, né, nós sabemos disso, que a nossa Constituição, em se tratando de união estável, ela previa o quê? Está escrito lá na Constituição, que a união estável é a união entre um homem e uma mulher, né? Que tem como pretensão, e não há impedimento, de formar uma família. Então aí, essa união estável, ela passou a ter essa previsão a partir de 1988. Aí surge a questão das reuniões entre homossexuais. Mais uma vez, o Congresso não quis tomar nenhuma medida. E uma decisão ali precisava ser tomada a respeito de um casal homoafetivo que discutia aquela questão, que eles queriam o reconhecimento e o direito de contrair o casamento. Tá certo? Existem restrições bíblicas a isso? Existe. Mas acontece que o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça, não são igrejas, né? Eles são um órgão de justiça. Então há necessidade. Então, se o Supremo, se o Congresso Nacional, ele não legisla a respeito, o que o Supremo vai fazer? Ele vai decidir, e ele pode decidir de efeito inter partes, envolvendo apenas aquele casal aquele casal homoafetivo, né, que pode ser 2 mulheres, pode ser 2 homens, ou pode dar uma decisão que abrange toda a sociedade, e os juízes são obrigados a seguir aquela orientação. Aí depois o pessoal, isso acontece também com outros atos relacionados ao relacionamento humano. Aí as pessoas falam, o Supremo Tribunal Federal está ocupando o lugar do legislador. Isso daí era o legislador que tinha que apresentar uma lei, e não o Supremo estar legislando, ocupando o lugar que não é dele. Mas essa situação é uma situação provocada pela inércia do próprio poder legislativo, né? E tem outra coisa também, com a evolução, né, do ser humano, de todos nós, né? Há um caminhar na sociedade que as coisas não são estáticas, senão nós estaríamos ainda lá no passado, na idade do período das cavernas. Os tempos hoje são outros, os pensamentos são outros, e essa situação acaba caindo na mão do legislador. Sabe, Carlos, eu sou assim fã do direito americano, né? Como já disse aqui inicialmente, é o anglo-saxônico, toma por base os usos e os costumes. Todas as questões, porque cada estado tem a sua forma, mas todos partem de um pressuposto, você entendeu? É a vontade do povo. Então, por isso que todos os julgamentos lá, não importa se é de natureza civil, é uma indenização, se é de natureza criminal, é um corpo de jurados que vai decidir. Então, aquele corpo de jurado, tirado de todos os estratos da sociedade, é que vai comparecer, vai deliberar, vai decidir, você entendeu? E ao juiz basta apenas, você vê inclusive muito em filmes, né? A gente vai ver essa decisão que o juiz singular, ele vai presidir apenas.
mas a decisão não é dele, a decisão é do povo. Toquei nesse assunto da relação nesse aspecto da relação entre política e justiça, porque nos últimos 10, 12 anos, o Brasil viveu um doloroso processo que mostra essa relação entre política e justiça, que inclui a Operação Lava Jato, que incluiu um golpe parlamentar contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi acusada de pedaladas fiscais e que depois a justiça reconheceu que ela não cometeu crime de responsabilidade com essas pedaladas fiscais. Depois tivemos um presidente que a sucedeu, outro presidente, e agora chegamos a uma tentativa de novo golpe em 8 de janeiro de 2023, e isso está repercutindo até esta semana. Anteontem, a PGR fez a denúncia contra o ex-presidente e seus companheiros, vamos dizer assim, de tentativa de golpe, e isso ganha repercussão e, ao mesmo tempo, grande repercussão nacional e internacional, e com efeitos drásticos para a economia. Durante o período da Lava Jato, comenta-se muito, ao contrário do que acontece em outros países desenvolvidos, pune-se quem cometeu erros e são mantidas as empresas. Ao contrário, aqui, por exemplo, nós, durante e por conta da Operação Lava Jato, nós tivemos a destruição de uma indústria de engenharia e indústria naval que eram pulsantes, e muitos dos contratos que ficariam a cargo dessas empresas foram inclusive absorvidos por empresas de engenharia estrangeiras, ou seja, com perda da economia nacional, de empregos. E como é que o senhor vê essa relação e esse período doloroso em que fica demonstrado essa relação entre política e justiça, com essas consequências difíceis para o país e para o povo brasileiro? Olha, Ricardo, veja bem, é uma relação político-jurídica, né? Então, essas questões sempre vão acontecer. Nós não podemos esquecer também que anteriormente, lá atrás, o presidente Collor, como não tinha maioria dentro do Congresso e o pessoal de olho na cadeira dele, abriram um processo de natureza de impedimento, né, na qual ele sofreu impeachment, porque foi julgado pelos parlamentares. Entretanto, no Supremo Tribunal Federal, ele acabou sendo absolvido, mas já estava fora do poder. Então, o caso acontecido posteriormente com esses outros personagens que você colocou, esse é um processo político. Não existe assim de forma clara e objetiva, e é isso que falta, que o Constituinte crie, estabeleça definitivamente as regras para que possa, de forma efetiva, ser cumprida. Cada caso é julgado de uma determinada forma, e isso acaba trazendo repercussões negativas para o nosso país. Quanto ao problema lá do Lava Jato que você falou, e de fato aconteceu mesmo, o juiz que conduzia aquele processo, mais tarde ele acabou sendo beneficiado pelo presidente que venceu as eleições, assumindo um cargo, presidente com o qual ele acabou se indispondo, e enquanto aquele cidadão acusado que não pôde concorrer e tal, aquelas eleições que teve um outro cidadão que venceu as eleições, acabaram
por ingressar no Supremo Tribunal Federal, porque a sentença não havia transitado em julgado ainda. O advogado combativo, que por sinal hoje é membro do Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu, dentro do Supremo, absolvê-lo, sabe? E essa é uma situação terrível mesmo para a economia. E quem que vai pagar essa situação? Quem que vai pagar esse prejuízo? E a população, que infelizmente às vezes não tem o conhecimento necessário, e aqui não vai nenhuma opinião política, nem estou desfazendo de ninguém daqueles que não puderam estudar, não conhece a fundo os estertores do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, enfim, não conhece a fundo o que diz a Carta Magna, o que diz a legislação, o que diz o nosso edifício jurídico nacional. E por falta disso, dependendo de interpretação, né, acaba acontecendo determinadas injustiças. E essas injustiças levam a essa situação, né? Hoje, eu não diria, apesar da PGR, né, que vem a ser a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do seu procurador, ter feito uma denúncia que nem foi recebida ainda, né? Está correndo, portanto, o presidente acusado e os demais membros nem réus viraram ainda, e há que se aplicar a esse caso a presunção de inocência, porque não há uma condenação e não há um processo, não existe uma ação penal ainda. Pode ser que se torne uma ação penal. E os membros do Supremo Tribunal Federal, né, que é o Supremo, são 11 membros, é composto por duas câmaras, né, duas turmas. Primeira turma, segunda turma, cada um tem cinco membros. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vota apenas e tão somente quando há empate no julgamento, né? Por isso que cada Câmara tem 5. Se houver uma condenação, vai haver recurso, por toda certeza, para o plenário. E lá no plenário, pode acontecer hipoteticamente um empate, como pode ser também que seja mantida a decisão. Então, são situações que causam prejuízos para a economia, prejuízo para o cidadão que precisa trabalhar, precisa do seu emprego, necessita de estar fazendo alguma coisa. Enfim, se ele trabalha numa indústria que acaba sendo destruída, perdida, por uma situação falsa, que mais tarde vem ser reconhecida em toda a sua falsidade, porque aquele magistrado julgou sem imparcialidade, que o juiz ele deve ser imparcial, ele julga com os elementos nos autos, e não combinando com o promotor, o que o promotor tem que fazer, tem que buscar, para que ele possa dar aquela decisão que ele está esperando. Houve uma operação spoofing que identificou essa parcialidade. Pois é, exatamente. E por isso que esse juiz acabou sendo julgado de parcial, né? E é uma situação que até hoje ele contesta. A gente não vai dizer nome aqui, né? Eu não vou dizer, né, nomes aqui, mas o Brasil inteiro tem conhecimento. E esse juiz, ele tem pessoas, porque ele deixou a magistratura, né? E se ele não tivesse deixado, ele teria sido arrancado da magistratura. Há pessoas que defendem a atuação dele, e há pessoas que entendem que ele cometeu uma tremenda de uma injustiça por causa das gravações que pegaram, né, ele conversando, porque hoje nós vivemos numa era muito difícil de esconder a verdade, a realidade, por conta desta situação, né, que há equipamentos que a 2.000 metros de distância, eles conseguem ouvir o que nós estamos falando aqui. E existem equipamentos que ingressam nos computadores, nas redes sociais, e sem que você saiba,
capta tudo aquilo que você tem lá dentro. A Lava Jato, pelo que se conhece dela hoje, ela prejudicou a imagem da justiça no Brasil? Olha, dificultou muito, porque o cidadão que estava trabalhando, atuando de forma honesta e tal, né, e mostrando as provas não foram levadas em consideração. Porque um juiz imparcial ali, né, porque existe um princípio universal que vem lá desde os romanos, desde os gregos, né, indubio pro reo. Indubio pro reo é um termo latino, então vamos colocar como se tivesse vindo dos romanos. Se você produz uma prova, o Ministério Público produz outra, há empate de provas, há uma dúvida generalizada, tem que ser absolvido, você entendeu? E não condenado. Agora, a gente vê também isso em primeira instância. Muitas vezes, todas as provas que você produziu, o juiz não considera. É como se você não tivesse feito prova nenhuma. Ele está convicto daquilo que ele vai decidir, ele vai pelo promotor público, combinou lá no cafezinho, batendo papo, você entendeu? Ou por uma antipatia pessoal com o advogado, ou no caso do Lava Jato, por exemplo, uma antipatia com a parte política contrária que aquele cidadão que representava, que estava sendo processado, representava. Então, houve todo esse contexto. Claro, não resta a menor dúvida que a justiça, no seu conceito maior, envolvendo aquele caso, trouxe sim prejuízo. E, ao mesmo tempo, prejudicou os advogados, porque os magistrados passaram a se revestir de tal forma, de se sentir tão poderosos, que muitos passaram a atuar de forma igual. Só que após o Supremo vir e declarar aquele personagem como persona não grata, quando reconhece que ele foi parcial, a coisa tende a ser colocada nos seus lugares. Mas eu ainda acho que a situação hoje, o que precisa, é um trabalho no sentido de humanismo, é humanizar a justiça. Porque prejuízo sempre há quando há injustiça. Aliás, né, existe um grande pensador, né, existiu, que um jurista de escola, que ele dizia sempre assim: a injustiça, aliás, nem é palavra de um jurista, é uma palavra de Martin Luther King, que eu usei muito no começo da minha carreira. A injustiça, onde quer que se encontre, será sempre uma ameaça à justiça. Então, as pessoas que decidem devem tomar muito cuidado quando vai decidir. Afinal de contas, nós, seres humanos, todos nós temos um fim. Todos nós um dia iremos morrer. Ninguém é eterno. O cidadão hoje, na posição de juiz, ou de promotor, de advogado, às vezes ele pensa que ele é um cidadão eterno, sabe? Então ele não pensa no amanhã, que aquilo vai ter um fim. Se eu não me engano, é na própria obra de Albert Camus, né? Que ele descreve essa situação quando ele acaba matando um árabe, né? E que, na verdade, hoje seria um instituto de legítima defesa, porque o cara estava armado e já tinha esfaqueado uma outra pessoa, e ele pegou a arma de um companheiro dele que tinha sido esfaqueado e que ele estava com aquela arma na mão e ele deu um tiro. Mas aí ele deu mais 4 tiros depois que a pessoa já estava caída. Isso aí já é chamado excesso em matéria penal. E na defesa dele, ele argumentou que o sol prejudicou a visão dele. Exatamente, mas mesmo assim, nessa situação literária, quando o Albert Camus, ele diz isso na obra dele, né, a respeito dessa situação, quando ele escreve essa obra e descreve esse fato, ele fala que aquele personagem, né, que era um mouro, né, era da Argélia, que estava sob domínio da França na ocasião, a tendência era que ele seria absolvido, mas ele era uma pessoa tão amarga com a vida, sabe, que ele pouco estava se importando, e ele acreditava piamente que com o recurso que ele fez, que o advogado dele fez ou representou nas cortes, ele seria absolvido, mas acabou sendo confirmado e tal, porque ele confessou, contou a história, e, enfim,
ele mesmo acabou procurando aquela situação. E você encontra ali naquela questão a visita, inclusive, que ela se recusa de receber um pároco, né? Justamente porque esse pároco queria conversar, né? Que conversa com as pessoas que estão condenadas à morte, estão aguardando ali que era na França, né? A justiça francesa, a decapitação. E depois ele acaba, no final, ele se sentindo assim, eu não diria feliz, mas confortado, porque o pároco, quando que entra ali para poder conversar com ele, acaba entrando na marra, porque ele não queria receber. A conclusão que ele chega? Bom, todos nós vamos morrer um dia, cada um de uma forma diferente. Então essas pessoas que estão me julgando, eles vão morrer também, você entendeu? Pouco importa, tá certo? Então, é uma questão, o nome da obra é O Estrangeiro. Se você tiver oportunidade de comprar esse livro, né, faça isso, leia. E isso é muito utilizado, a literatura, você já me fez essa pergunta anteriormente, ela influencia o direito da seguinte forma: o promotor de justiça, quando ele vai fazer a acusação, então às vezes ele procura um elemento, uma obra, em que retrata o réu de tal forma, né, injusta, né, como se desumaniza aquele ser humano para convencer o corpo de jurado. Foi o que aconteceu nessa situação, você entendeu? Eu queria entrar em outro aspecto do mesmo assunto, que é a relação justiça e política. A questão é a seguinte: no começo eu coloquei a palavra coragem como uma das características da profissão do advogado. Também existe desafio. O advogado depara com desafios o tempo todo, porque existem as leis, mas existem os comportamentos humanos que mudam, e isso leva à mudança em leis e criação de novas leis para balizar esses comportamentos, essas necessidades e esses enfrentamentos, confrontos também. Eu queria dizer o seguinte, que os desafios estão postos também numa revolução da comunicação, que incluiu aí a internet, com as suas ferramentas úteis, maravilhosas, mas também com as suas ferramentas perigosas e ruins, como a introdução de fake news. Agora temos ChatGPT, temos o DeepSeek da China, e não sabemos até onde isso vai dar, onde vai levar as pessoas. Existem pessoas que você pode criar alguém falando que não é a pessoa original e colocar essa pessoa como falando uma bobagem, e pode causar um estrago terrível para a pessoa de identidade original, sendo que ela, atribuindo a ela uma fala, uma mensagem que ela não disse, mas que está dita e com uma grande possibilidade de alcance de ser tomada como verdadeira. Aí o estrago está feito e não vai e recuperar isso muitas vezes é impossível, e já houve casos até de pessoas tirarem a própria vida por não saberem como resolver isso e não suportarem a dor causada por isso. Eu queria dizer o seguinte, que ao ponto de muita gente, tendo em vista esse fenômeno, dizer que a verdade acabou. No mundo em que a verdade acabou, de tal forma que é cotidiano a gente ouvir isso, que a versão barra narrativa, ela se sobrepõe ao fato, e a versão narrativa acaba ocupando o lugar do fato como se fato fosse, e ela é só uma versão. Isso traz um problema para a comunicação, isso esbarra na fake news, na notícia falsa. Como que a justiça, qual está sendo a dificuldade para a justiça? Ela se pauta em cima de prova, mas tendo em vista toda essa engrenagem e essa facilidade de lidar as coisas, uma prova, ora,
suponho que ela pode ser hoje fabricada, implantada, manipulada. Então, como que esse mundo, quais os desafios que aconteceram, que trouxeram, que esse mundo trouxe para a justiça e para o advogado? Olha, Carlos, é uma situação deveras difícil de dar assim uma resposta que possa ser de natureza clara, objetiva. O que eu enxergo nessa situação que é real que você está colocando, porque as fake news existem, as mentiras existem, as mentiras se sobrepõem aos fatos, e agora de uma forma moderna, em que uma pessoa pega uma imagem sua e coloca na sua boca uma fala que você não disse, a justiça vai encontrar muita dificuldade, já está encontrando, mas eu creio que assim como há essa possibilidade, né, a justiça vai criar mecanismos, tem que criar mecanismos para saber verificar e demonstrar que aquilo ali se trata de um fake news, uma coisa industriada, criada, e não que existe de forma legítima. Mas até chegar lá, muitos inocentes já terão pagado o pato, como alguns que já pagaram com a própria vida, como você disse. Tudo isso dificulta a justiça, leva a justiça ao descrédito. Quando eu falo justiça aqui, eu me refiro ao Poder Judiciário, que é o órgão que dá a decisão, dá o veredito, né, que vem a ser a justiça, né? Então, a justiça ou a injustiça, que é um produto humano, quando ela deriva de uma fake news, pode até encontrar um magistrado mal intencionado, que mesmo sabendo que seja algo, seja uma fake news, que seja uma mentira, que não seja uma verdade, ele acabe condenando, como já ocorre atualmente, independente, antes da existência dessas ferramentas, o cidadão chegava, ele era poderoso, ele tinha condições financeiras altamente suficientes para levar um séquito de provas e mentir ali perante o juiz, e o juiz se convencer que aquele cidadão poderoso, pela prova produzida por ele, independente da outra parte ter documentos em mãos, ele acabar dando a causa ganha, né, sendo uma decisão favorável para aquela pessoa. Então, independente, essa situação que hoje está ficando cada vez mais difícil, ela já vem acontecendo há muito tempo, porque a mentira, ela é universal, sempre existiu. Você vai encontrar desde os tempos bíblicos, né, lá atrás, há mais de 5.000 anos, mais de 10.000 anos, o homem já praticando as coisas erradas e vencendo, ora pelo poder da força, ora pelo poder da mentira. Enfim, a mentira determinar até guerras. A Segunda Guerra Mundial começou com uma fake news. O exército do Hitler simulou uma invasão de uma rádio por poloneses, sendo que era o próprio exército. Claro, a guerra já estava para começar, mas isso ele usou como gota d'água para justificar a invasão da Polônia. Por isso que eu falo, a mentira sempre esteve presente, sempre estará, só que agora, conforme você colocou de uma forma muito clara, objetiva, e que não deixa dúvida para ninguém, através de um equipamento de alta potência que vai fazer com que as pessoas acreditem naquelas narrativas que não são reais. Esses absurdos estão ficando hoje de uma forma mais perfeita para dar suporte ao mal intencionado. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir dela, mas que através dos tempos a mentira se fez presente entre nós, né, seres humanos. Isso destruiu o casamento, destruiu a família, né, ao longo da vida. Depois a pessoa descobre que aquilo não era verdade, que hoje nós chamamos de fake news,
por conta da própria reengenharia provocada pelos nossos equipamentos eletrônicos, é uma situação que a tendência é generalizar, favorecer a mentira em detrimento da verdade. A verdade será sempre a grande sacrificada, na minha visão. No campo da comunicação, ficou dito, ou fica dito, convencionado, vamos dizer assim, que o combate à fake news se faz pela apresentação e a luta pela verdade. No que diz respeito ao direito, à advocacia, à justiça, existe alguma linha assim de combate, de referência para se combater a mentira e seus efeitos também no campo jurídico? Olha, Carlos, eu diria para você que nós encontramos uma dificuldade muito grande, mas existe, porque há, inclusive, quando no campo criminal, delegacias especializadas que vão atrás, conseguem desvendar aquela situação, sabe? Eu já tive casos, inclusive, que juntei um áudio no processo, que o juiz, com má vontade, falou que ele não conseguiu abrir aquilo ali para ver, e tinha uma fala da própria parte contrária que desmentia tudo que ele tinha colocado, mas no tribunal a gente conseguiu que fosse aberto, fosse visto, e a situação foi anulada. Então, é um trabalho muito difícil de desempenhar, mas há essa possibilidade, mas por enquanto eu observo que a mentira está vencendo. E a situação chega a tal ponto que se cunhou recentemente a palavra tecnofeudalismo, porque essa movimentação se dá em nível planetário, inclusive com os pilares aí de sustentação das chamadas Big Techs, que se tornam um terreno fértil de propagação dessas fake news sem que providências sejam tomadas, sem que providências efetivas sejam alcançadas e que, como você acaba de dizer, as fake news acabam ganhando espaço ao tal ponto que moldam comportamentos, moldam pensamentos, ideias, e o pior é que essas ideias ancoradas em mentiras, em fake news, correm um risco, e isso já aconteceu no Brasil e no mundo, tomando espaço a tal ponto que ganham poder, tomam poder. É como se, de repente, um país, uma nação, um povo, passasse a ser dominado, governado pela mentira. Não existe coisa mais distópica. A gente fala muito por falar em literatura, o escritor George Orwell produziu aquela obra 1984, é uma distopia no campo da literatura, mas essa situação chega ao ponto de, em tempo real, a gente estar vivendo uma distopia real, infelizmente. Agora, nós estamos aqui com o fotojornalista Epitácio Pessoa, e pelo que ele me acenou, ele me ajudou nesse contato com o Joel de Araújo, e pelo que ele me acenou, ele está querendo fazer também uma pergunta. Faça a sua pergunta, Pita. Pois é, boa tarde, doutor Joel. A minha pergunta, doutor Joel, é o seguinte, são duas perguntas só. Com o fim da pandemia, fim da Covid, né, já acabou bem, terminou bem, por que ainda está tendo as audiências, como é que se diz, quando é por vídeo? Porque no meu pensamento, na minha ignorância, eu acho a audiência por vídeo fria demais. Então o que acontece? Não é como nós aqui conversando frente a frente, porque você imagina que a pessoa pode estar num vídeo sendo filmado e alguém atrás dela ameaçando e dizendo, você vai ter que falar isso aí, fala mesmo. E assim, fica muito frio. Há a possibilidade do réu ou da parte que está acusando dizer assim para o juiz, não, nós não queremos fazer por vídeo, nós queremos fazer presencialmente. E a segunda pergunta é,
A inteligência artificial vai dar mais trabalho para os juízes ou para os advogados? Olha, Peter, veja bem, essa questão envolvendo as audiências virtuais e as audiências pessoais, né, perante ali o magistrado e tal, porque as audiências virtuais, quando você vai fazer uma petição na esfera civil, entrar com uma ação na trabalhista, você pode pedir para o juiz que seja virtual, você entendeu? Ou que seja presencial. Então, você faz esse pedido, você pode fazer essa exigência. Essa possibilidade há, tá certo? E você não precisa demonstrar, aliás, você pode demonstrar que se não for presencial, haverá prejuízo para o seu cliente. Tá certo? O advogado tem que demonstrar que há o prejuízo. Aí o juiz ele vai fazer a audiência presencial, justamente para evitar uma hipotética situação como essa que você colocou. Então, a maioria das audiências tem advogados que reclamam, mas ele mesmo pede que seja online a audiência dele. Tem um cidadão que ele defende o direito contrário, né? Assim, é pensamento nosso aqui, meu particularmente. Veja bem, as pessoas endeusam o Milei. Milei, presidente da Argentina, eu achei que ele tomou uma atitude corretíssima quando ele assumiu, tá certo? Que foi fazer com que todos aqueles que estavam trabalhando online, né, home office, em casa, todos se apresentassem nos departamentos que estivesse trabalhando. Acabou com essa história. Então teve lugares que cabia no máximo 10 pessoas, tinha 50. Ele acabou mandando uma tonelada de pessoas embora. Você entendeu? Veja, ele fez um ato perfeito naquela situação, que eu acho que aqui no Brasil poderia ser feito inicialmente tomada uma medida dessa, você entendeu? Fazer todos voltarem ao ambiente, né, pessoal, e depois acertar aos poucos, né? Acho que deixar um ou outro funcionário e tal, não todo mundo. Aqui, olha, às vezes as pessoas falam que o Joel de Araújo é crítico da magistratura, mas tem juiz que vai uma vez por semana no fórum, você entendeu? Faz audiência na casa dele, camiseta, sabe? Uma toalha em cima da perna para não parecer que ele está seminu, né? E o advogado, sabe? De gravata nós não somos obrigados a utilizar numa audiência dessa envergadura. Eu procuro exercer o meu direito dentro das minhas possibilidades. Mas às vezes você tem uma testemunha que mora lá em São Paulo. Então é mais fácil que seja enviado o link para ela e ela seja ouvida no ambiente virtual. Você entendeu? Então existem os prós e os contras. Mas tudo, como eu disse inicialmente, depende da atuação do advogado. Essa é a situação que você disse, que você perguntou, nessa questão da audiência. A segunda pergunta, qual que era mesmo? Era sobre a inteligência artificial, se ela vai dar mais trabalho para o juiz ou para os advogados. Olha, eu acho que vai no começo atrapalhar todo mundo, já está atrapalhando. A forma como nós estamos trabalhando hoje já atrapalha, imagine, né, com a utilização da inteligência artificial, em que o cidadão ele pega uma peça inicial, pega uma contestação, já a prova de fatos que ocorreram assim, joga ali e tal, no ambiente virtual, né? Então tem a narrativa do autor, tem a narrativa do réu e tem a prova testemunhal. Então, esse equipamento acaba produzindo uma sentença e colocando inclusive jurisprudência que dá suporte àquela decisão na qual o juiz irá apenas assinar eletronicamente. Mas já se observou que, como tem muitas jurisprudências parecidas com decisões finais conflitantes, já foi observado erros nessa situação. Então o advogado, né, quando ele recebe uma sentença que o juiz toma por base um acórdão,
Ele tem que verificar, ir lá na fonte, né? Porque todos os tribunais têm lá o seu site, tem seu site, e você verificar e conferir. Aí você é pegadinha. Mas nem todo, com tanto serviço que a gente tem, às vezes você não tem tempo de você pegar e ficar pesquisando tudo, letra por letra, acordo por acordo. E antes de acontecer esses fatos da inteligência artificial, eu na faculdade de Direito eu aprendi com o professor Carmen, grande professor, né? E que por sinal foi meu primeiro adversário quando concorri na UAB de Sorocaba. A gente amava o professor Carmen. E até hoje a gente ama, porque afinal de contas ele está... Carmen Graziosa. Graziosa. Ele, os filhos dele, uma família maravilhosa. Você entendeu? Ele já falava, cuidado. E tem muitos advogados que pegam uma jurisprudência, transcrevem. Naquela época, você assinava a revista dos tribunais, e na revista dos tribunais você recebia um volume por mês e vinha com as jurisprudências, os julgados. Então as pessoas pegavam, copiavam e alteravam ao final, alteravam alguma coisa. E por isso que o Estatuto da Ordem já traz também, que alterar jurisprudência pode levar o advogado a sofrer uma pena nos tribunais de éticas e tal, e acabou. Mas nem sempre é possível, acho que de cada 100 pode pegar 1 ou 2, você entendeu? Então, se já acontecia naquela época, imagine agora no período das fake news. Assim como também tem advogados que vão pegar determinadas histórias e vai jogar ali no computador aquela história e tal, e vai dar lá os comandos necessários, e vai sair uma peça perfeita. Se ele não tomar cuidado, vai trazer um monte de mentira ali no meio também. Você entendeu? Assim também na contestação, sabe? Agora, independente disso, às vezes numa audiência, você está interrogando a parte contrária e ela mente descaradamente. Você entendeu? E leva, às vezes, prova. E às vezes não tem prova. Você entendeu? Eu tive um caso recente que aconteceu isso. O cara mentiu. Depois a testemunha chega, que era empregado dele, que eu levei de testemunha, contou toda uma outra realidade, você entendeu? Enfim, a mentira, ela não está só na inteligência artificial, ela está no homem, que é o manipulador desses instrumentos virtuais. Você entendeu, Pedro? É assim que eu enxergo. Parabéns, muito bom. Ótimo. Obrigado, Joel. Eu sempre termino uma entrevista, geralmente, assim, porque eu vivo no mundo dos livros desde a infância. Então eu pergunto, e os livros também, é o mundo dos advogados também. Eu sei que é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque se alguém faz essa pergunta para mim, eu tenho dificuldade de responder. Como? Você poderia citar 1 ou 2 livros basilares assim que foram importantes para a sua vida, seja no campo do direito, da filosofia, da literatura? Você teria 2 livros, 1, 2 ou 3? Não tem? Olha, Carlos, eu vou dizer para você o seguinte: todas as obras que você lê, ela traz um conteúdo importante, desde que você preste bem atenção naquilo que você vai ler. Eu, no início da minha atividade profissional, eu li O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, que me ajudou muito do ponto de vista psicológico, embora minha esposa seja uma psicóloga. Você entendeu? Conhecimento da mente, da forma de agir e tal. Li também algumas obras assim de Evandro Lins e Silva, sabe, que conta a história da advocacia, que quem não lê essa obra não vai conhecer como surgiu e ocorre o exercício da advocacia no Brasil, né? Isso a partir do Império. Enfim, existe uma gama muito grande de autores, sabe, que as pessoas devem procurar. Mas eu sou mais adepto para o exercício da profissão que o advogado assine uma revista especializada, ele faça pesquisa no campo da jurisprudência, porque é ali que ele vai encontrar a realidade da sua atividade profissional.
Eu li também o Cristo Recrucificado, não sei se você deve ter lido também, que foi um best-seller, que o autor ele acabou sendo premiado no mundo literário, né? Que de muito sucesso. As Vinhas da Ira também, que são tudo obras que se transformaram em filme mais tarde. Exatamente. Como também essa obra do Albert Camus, que você falou aqui, né, disse, O Estrangeiro. Existem as obras de Dostoiévski, Guerra e Paz, nossa, uma obra maravilhosa também, que eu li, que apesar de não ter assim um conteúdo jurídico, mas o conteúdo social dela te eleva um conhecimento tão grande, sabe, que você acaba praticamente se transformando. Você não quer dormir, você está lendo de noite e você quer continuar lendo, sabe? Assim como... E te transporta para a Rússia no século XIX. Exatamente. Sabe? Transporte. Então, são obras maravilhosas. Mas, no campo jurídico, existe assim uma centena de autores. Para dizer para você, eu tenho uma biblioteca com mais de 1000 livros. Eu posso dizer para você que eu li quase todos. E todos esses que dizem respeito ao meio jurídico, eles são extremamente importante, porque se você não ler, você não vai conhecer uma realidade da vida, né? A própria Bíblia, ela te traz muitos conhecimentos também, você entendeu? E outra, o advogado, acima de tudo, eu diria para ler o Processo também de Franz Kafka, né? Você sabe, é uma história que acontece desde Priscas Eras, essa situação, o cara está sendo processado sem saber quem que está por trás daquela situação criada contra ele e tal. Nem por quê. Né? Nem por quê. E quanto mais ele pergunta, mais ele se incrimina. Exatamente. É um absurdo. Então, na parte filosófica, se você pega, por exemplo, uma obra de Platão, né? E você vai ler, por exemplo, a Ética de Platão, você vai ver que é uma coisa extremamente atual, sabe? A respeito da conduta dos seres humanos e tal. Se você for ler alguma coisa sobre Sócrates, sabe? Enfim, todo tipo de leitura, ela acaba contribuindo para o conhecimento e, consequentemente, para que o profissional se transforme num grande profissional naquela área que ele vai atuar. E as tragédias gregas são férteis em grandes crimes. Exatamente. Né? Olha, Crime e Castigo, por exemplo, de Dostoiévski, né? Que é uma obra maravilhosa também, escrita lá no século XIX, né? Veja, ainda é extremamente atual, sabe? Eu acho que todas esse tipo de literatura, de obra, mesmo que você pegue o Vidas Secas de Graciliano Ramos, você entendeu? Você vai encontrar coisas ali extremamente importantes, atuais. Crime e Castigo, inclusive, evidencia o tribunal da consciência. O criminoso exatamente. Comete um crime duplo, ele começa a desenvolver um sentimento de culpa e agora o que eu faço? Ele acaba se culpando antes de buscar o tribunal. Mas interessante, né? Que naquela era não existiam as drogas que existem hoje. Porque hoje o cidadão ele comete o crime e não guarda nenhum sentimento. Cada vez que ele pensa, ele vai pensar assim: eu fiz e faria de novo. Não é? Então aquela volta à consciência, a pensar, puxa, o que eu fiz, né? Aquilo que você tem como ser humano honesto, justo que você o Pita, que eu procuro ser também, você entendeu? A maioria das pessoas não tem. É um estágio de psicopatia. Exatamente. Então, por isso que eu falo, o mundo precisa de humanismo, tá certo? Quando Charlie Chaplin, naquela discurso, né, o grande ditador, que ele fala, não quero agradar ninguém, não quero conquistar ninguém, se possível gostaria de ajudar o grego,
o negro, o branco, você entendeu? Enfim, todos aqueles seres humanos que ele enumera ali já é uma demonstração inequívoca, lá no passado, que a pessoa, porque nós sabemos que o Charlie Chaplin, além de ser um grande ator, ele foi expulso dos Estados Unidos porque ele era um pacifista, ele era contra a Segunda Guerra Mundial, a entrada da guerra e tal. Tem vários filmes a respeito dessa situação. E muitas pessoas vão para assistir um filme, apenas riem, se divertem, barbaridade, sabe? Eu vou, se você me permite, colocando aqui, eu fui assistir uma peça teatral esse final de semana com Matheus Solano, o figurante, que as pessoas gargalharam, mas ali tem uma mensagem filosófica profunda, que é o seguinte: ninguém quer ser figurante, todo mundo quer ser protagonista. E é o que nós não devemos ser, nós devemos revestir-nos daquilo que for bom para o ser humano, não importa no estágio que ele se encontra, onde ele se encontra, o que falam dele. Nós temos que extrair o que há de bem e de bom no ser humano, porque todos nós temos dentro de nós o bem e o mal. Agora, tem aqueles que deixam que o mal aflore, né, e acaba criando a situação que nós vivemos hoje, que nós vivemos um caos. É onde essa peça de teatro que você mencionou entra naquela necessidade de formação do advogado, também pela via cultural, pela via filosófica, pela via literária, e também do teatro, que reflete a vida, não? O teatro, que traz muita contribuição a todas as atividades humanas, inclusive a advocacia e a literatura. Verdade. E com este término, eu gostaria de, por uma questão de tempo, nós finalizarmos a nossa entrevista, a brilhante entrevista concedida a este canal, @escritor Araújo, pelo Dr. Joel de Araújo, e gostaria de agradecer a sua atenção, a generosidade da sua audiência e o convite para você estar aqui nos próximos episódios desse Pense Comigo. Inscreva-se no canal e recomende esse conteúdo para que continuemos a oferecer esse trabalho e melhorar cada vez mais, graças à sua audiência. Muito obrigado, agradecido.